capítulo de número 2. A partir do versículo de número 13. Permaneça com sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 2. A partir do versículo 13, nos diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Feche os teus olhos. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pai, nós queremos rogar que o teu Santo Espírito possa nos iluminar, a fim de que possamos compreender a tua palavra, a fim que os nossos joelhos se dobrem e toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Rogamos, ó Deus, para que tua palavra seja ministrada ao nosso coração com poder e graça. Ansiamos ouvir a tua voz. Que o Senhor mesmo possa conduzir os nossos pensamentos, o nosso coração, à obediência a Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Meus queridos, hoje nós temos como igreja o privilégio de desfrutar esse tempo onde nós participamos da ceia do Senhor. E nós precisamos trazer à nossa memória tudo o que Cristo fez. Interessante que o apóstolo Paulo nos convida a pensar sobre isso em toda a extensão dessa epístola. Em toda essa epístola nós vemos claramente o que Deus fez por nós, o que Deus está fazendo por meio de nós, e tudo isso por meio unicamente de Jesus Cristo. Somos considerados família de Deus. Nós podemos desfrutar, e isso é um grande privilégio. Talvez hoje é a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem, uma mensagem que é seriada. Eu convido você a olhar as mensagens anteriores para que você possa entender o que nós vamos tratar aqui. Mas olha só o que nos diz a palavra do Senhor nessa noite. Hoje nós vamos falar sobre as boas novas em Cristo. O versículo de número 13 nos diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Se os irmãos olharem atentamente, o versículo de número 11 e o versículo de número 12, o apóstolo Paulo vai trazer ao coração dos irmãos, os crentes lá de Filipos, uma triste lembrança. Que triste lembrança é essa? A respeito de quem eles eram antes de Cristo. E o que eles desfrutavam, então, por estar longe, distante, não estar em Cristo. O versículo 11 nos diz assim: portanto, lembrai-vos. Ou seja, vamos ponderar, vamos considerar o nosso passado. Lembrai-vos que outrora vós eram gentios na carne. Nós precisamos lembrar que dentro desse contexto havia uma grande separação ainda
entre judeus e gentios. Os judeus eram aqueles que pertenciam como família de Deus, eram descendentes de Abraão, estavam ligados, conectados a Deus por um pacto, por uma aliança. E por conta disso, as promessas foram dispensadas sobre esse povo. Mas os gentios, conforme nós vemos aqui, esses da incircuncisão, versículo 12 diz, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. E os gentios aqui é uma representação também da igreja dos nossos dias. Antes de Cristo, quem éramos nós? Nós éramos estranhos. Aqui diz versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, ou seja, estranho, alheio às bênçãos de Deus, alienados de Deus. E por isso nós não tínhamos esperança, pois estávamos sem Deus no mundo. Uma história que se aplica a nós, uma história que se aplica a todos aqueles que ainda não estão em Cristo, que não vivem por Cristo. Eles estão separados de Deus, eles estão alienados, eles estão sem esperança neste mundo. Mas olha que maravilhosa notícia nós encontramos no versículo de número 13. Essa palavra mais agora demarca um contraste, um novo rumo será apresentado, um novo argumento, uma nova história. E podemos dizer que uma história extremamente feliz. Nos diz assim, mas agora, em Cristo, vós que antes estáveis longe e fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vós que estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Uma das grandes bênçãos que nós podemos desfrutar agora é de termos sido reconciliados. Pois verdadeiramente todos nós estávamos extraviados, estávamos perdidos, estávamos no lamaçal do pecado. E não partiu de nós mesmos dar o primeiro passo em relação a Deus, rumo a Deus. Não, mas Ele mesmo nos deu vida, conforme diz o capítulo 2, versículo 11, quando nós estávamos mortos, alienados, em nossos delitos, por causa dos nossos pecados. E como é que nós somos reconciliados? Como foi possível sermos então aproximados? Teve um preço. Mas um preço que não foi pago por mim, um preço que não foi pago por você. Deus mesmo pagou o preço, ao enviar o seu Filho a morrer numa cruz, para que hoje eu e você, para que nós fôssemos aproximados. O texto diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Há dois sentidos aqui, irmãos, dessa aproximação. Ela nos fala a respeito da separação, e nós vamos ver nos versículos conseguintes aqui, entre judeus e gentios. Mas também nos faz lembrar que outrora todos nós estávamos separados de Deus, por causa dos nossos pecados. Conforme nós vemos no capítulo número 2, nós por natureza éramos filhos da ira, portanto inimigos de Deus. Mas agora, por meio de Cristo, por meio daquilo que Cristo fez na cruz, derramando o seu sangue precioso, um sacrifício perfeito, uma expiação eficaz, nós agora temos uma vida, temos esperança, fomos aproximados de Deus pelo sacrifício da cruz. Hoje, um dia que nós participamos da ceia do Senhor, onde nós comemos do pão, bebemos do cálice, lembramos do sacrifício de Cristo. E precisamos ter bem claro na nossa mente que antes desse sacrifício, nós estávamos separados. Estávamos alheios a Deus, alienados. Mas pelo sacrifício, nós fomos aproximados. Que grande bênção o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. Mas mais bênçãos são anunciadas aqui. Bênçãos que nós desfrutamos por causa de Jesus. O versículo 14 nos diz, porque Ele é a nossa paz,
o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Interessante que o texto fala sobre inimizade. E também nós podemos aplicar em dois sentidos. Antes de Cristo, éramos inimigos de Deus. Mas há um outro sentido que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. Que inimizade é essa? Que separação era essa? A separação entre judeus e gentios. Os judeus consideravam o seguinte: olha, de nós vêm os profetas, nós somos descendentes dos profetas. Nós somos o povo de Deus. Nós que estamos ligados a Deus num pacto, numa aliança, porque somos filhos de Abraão. E eles menosprezavam os gentios, aqueles que não eram descendentes, aqueles que não eram circuncidados por mãos humanas. Mas agora, por meio de Cristo, essa parede da separação que estava no meio, que separava judeus e gentios, ela foi derribada. Havia no templo uma parede que separava os judeus dos átrios dos gentios, ou pátio dos gentios. Aquele que era gentio, quando chegava ao templo, ele não poderia passar daquele muro, daquela parede. Ele poderia ser passível de morte se fizesse isso. De certa forma, isso segregava, isso separava, isso dividia. Havia uma separação racial por conta dessa parede que dividia judeus e gentios. E é maravilhoso saber que em Cristo essa parede de separação foi derribada. E como que Deus fez isso? Por meio do sacrifício do Filho. Não somente agora judeus professos em Cristo terão acesso a Deus, acesso às bênçãos, mas os gentios também, que por fé recebem Cristo como Senhor e Salvador, também passam a pertencer como família de Deus, povo de Deus, tendo os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha só que coisa maravilhosa. O qual de ambos, judeus e gentios, Deus agora, por meio de Cristo, Ele faz um povo, uma única família, um único rebanho. Que Deus maravilhoso. Saber que em Cristo nós estamos ligados por laços de sangue, irmãos. O sangue de Cristo. Em Cristo não há mais segregação racial, não há mais separação. Ricos, pobres, brancos, negros, independente da etnia, todos aqueles agora que têm fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, são conectados a um único povo, família de Deus. Mas também o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus. Ele derribou a parede de separação que havia entre nós e Ele. Pois os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas agora, por meio de Cristo, é isso que nós encontramos em Romanos capítulo de número 5, nós somos reconciliados. Versículo de número 15 nos diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Interessante que essa palavra abolir aqui, ela nos faz muito lembrar sobre escravidão. Abolição. Em Cristo, nós somos libertos, resgatados. Houve a obra da redenção a nosso favor. E agora não há mais divisão entre judeus e gentios, de dois povos. Deus fez um só povo.
E Cristo, na sua carne, por meio do seu sacrifício, ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Paulo não está falando aqui sobre a lei moral do Senhor, ao qual nós precisamos cumprir e seguir, a lei que está lá sumarizada nos 10 mandamentos. Ele está falando sobre a lei cerimonial. Havia grandes divisões entre judeus e gentios por causa dessa lei, por causa dessa ordenança. O apóstolo Paulo vai trabalhar muito isso na sua epístola aos Gálatas. Quando um gentio se convertia a Cristo, os judaizantes logo diziam: olha, você precisa cumprir as ordenanças da lei, você precisa se circuncidar. Você não pode comer certas coisas. Você precisa guardar alguns dias, algumas datas específicas. Mas o texto diz que em Cristo, pelo sacrifício dele, essas leis foram abolidas. Você já olhou na lei de Deus, na lei cerimonial, várias dietas que o povo judeu tinha que fazer? Mas agora em Deus essas coisas, em Cristo essas coisas foram abolidas. Porque aquilo que era impossível para mim cumprir como gentio, o meu Cristo fez. E por isso não há mais razão para inimizade. Pois agora fomos criados para sermos um novo homem. Essa expressão novo homem no Novo Testamento significa uma nova criatura, uma nova vida, alguém que recebeu um novo coração. E nós temos esse novo coração não é porque nós cumprimos cabalmente a lei cerimonial, não, porque é uma operação do Espírito Santo em nós, dentro de nós. Somos um novo povo, uma nova criatura. Porque fomos libertos pelo sacrifício de Cristo na cruz. Versículo de número 15, finalzinho, diz: para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Não havia mais motivo para que judeus e gentios ficassem em guerra. Pois em Cristo, eles agora faziam parte de um mesmo povo, de uma mesma família. E Paulo vai falar sobre isso um pouquinho mais abaixo. Eles agora poderiam desfrutar de paz. Paz com Deus e paz com os homens. Paz entre gentios e judeus. Irmãos, se tem algo que nos une, é o sacrifício na cruz. É por isso que nós precisamos sempre olhar para a igreja e pensarmos que nós somos uma única família. Não há espaço para inimizade. Deus, pelo sacrifício do seu Filho, nos reconciliou com Ele e nos reconciliou uns com os outros. Você já viu aquele ditado que algumas pessoas dizem o seguinte: olha, porque família é família e nós temos laços de sangue, não é isso? Alguns vão dizer o seguinte: olha, por alguém da minha família, eu faço até o impossível. Você está certo. Mas eu quero te dizer que em Cristo, esse irmão que está do teu lado aí, é sua família. E o sangue ao qual vocês foram unidos, foi o sangue vertido na cruz. Por isso, não pode haver mais entre o povo de Deus inimizade, contendas, rixas, disputas, facções, porque somos uma única família. E nós temos pensado esses dias sobre família, nós estamos comemorando, celebrando o mês da família. Como família, irmãos, nós não podemos viver em pé de guerra. Nós nos unimos por um bem comum. Você quer ver uma família se destruir? Olha lá, quando o casal não entende a parceria entre marido e esposa, que eles são parceiros, eles vão viver em pé de guerra. Quando os filhos não entendem a missão de filhos, que eles fazem parte da família e tudo é para um bem comum, eles vão viver em guerra.
E quando um crente na igreja vive em guerra um com o outro, vive inimizade, sorrindo com a derrota do outro, é porque não entenderam que a inimizade foi colocada fim, por meio do sacrifício de Cristo. Nós precisamos viver em paz. Paz com Deus implica também paz com os irmãos. Nós não saudamos uns aos outros dizendo graça e paz? Paz de Cristo seja sobre você, paz do Senhor, meu irmão. Para nos fazer lembrar que nós somos da mesma família da fé. Aqui diz que a inimizade foi destruída, versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse vínculo entre judeus e gentios só foi possível por causa de Cristo. Eu fico abismado, como tem alguns crentes infantis, que ficam querendo ser judeus. Alguns dizem o seguinte: olha, não, eu quero seguir o judaísmo. Eu preciso seguir as ordenanças da lei cerimonial. Porque os judeus têm privilégio como povo de Deus. Você não entendeu a Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus em Cristo fez ambos um único povo. Uma única família. Não há espaço mais para inimizade. Nós somos reconciliados em um só corpo. Irmãos, e o apóstolo Paulo vai falar com profundidade essa ideia de corpo. Está unido a Cristo. Está unido com Deus. É algo maravilhoso nessa epístola. Nós vamos aprender sobre isso. Você já parou para pensar sobre o grande mistério que é Deus morar em nós? Deus habitar em cada crente. E mesmo assim sendo o mesmo Deus, nos unindo em um só corpo, em uma só família. É um mistério glorioso aqui. Nós somos reconciliados com Deus, fomos reconciliados como irmãos de sangue também. Somos um só corpo, uma só família, e assim, por meio da cruz, foi destruído a inimizade. Sabe o que mais Cristo fez? Versículo de número 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Essa palavra evangelizou aqui é a boa nova, a boa notícia. É o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a boa nova, essa maravilhosa notícia é que aqueles que outrora estavam separados, afastados de Deus, alienados de Deus, sem Deus no mundo, sem esperança, agora foram unidos em um só corpo com Cristo. Fazem parte da família de Deus. Eu acho interessante que muitas vezes nós falamos com propriedade: eu sou filho de Deus. Na verdade, nós somos filhos de Deus. Você concorda comigo? Mas por que a gente não aplica isso em outras áreas e em todos os momentos da vida? Porque saber que somos filhos de Deus precisa trazer a certeza no nosso coração que Deus tem nos tratado como filhos. Tem dispensado abundantes bênçãos sobre nós como filhos. E às vezes, como filhos, também vamos ser disciplinados. Ele vai nos admoestar. Muitas vezes vai nos corrigir com vara, com a sua palavra. E isso precisa ser motivo de alegria para nós. Porque senão seríamos tratados como bastardos e não filhos. Mas por meio da cruz, pelo sacrifício de Cristo, Deus tem nos tratado como filhos. Eu vou falar algo para você que talvez você pode ficar chocado. Se eu te perguntar assim: você acha que Deus Pai ama mais Jesus, o teu filho, mais do que você? Talvez automaticamente você poderia me responder assim: é claro que Deus Pai ama o filho mais do que a mim.
O amor de Deus nos constrange tanto. O amor de Deus é algo tão inefável, que por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, Deus te ama assim como Ele ama o seu filho. Porque esse sangue vertido sobre você faz com que o Pai olhe para você e te enxergue como filho. Sabe por que tudo que nós fazemos aqui se torna aceitável para Deus? Porque o culto é mediado através do Filho. E quando o Pai olha para nós, Ele vê o Filho cantando, o Filho louvando. Tudo que fazemos é por meio de Cristo, através de Cristo. E Deus nos ama como ama o seu Filho. Só que a nossa mente é tão pequena, a gente não consegue sondar isso em profundidade. Mas é um amor inefável. Saber que Deus nos ama de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Para que hoje você fosse tratado como filho, redimido, justificado, fazendo parte da mesma família. Essa verdade, irmãos, ela ecoa nos evangelhos. Você lembra o que Jesus prometeu em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, seja não se atemorize. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu preparar esse lugar, eu virei e vos levarei, para que onde eu esteja, estejais vós também. Deus nos ama tanto, e tem um lugar especial para nós, na morada dele. Há um aposento para mim e para você lá. E a grande notícia é que nós não estaremos lá sozinhos. Estaremos juntos como família. Haverá irmãos de várias raças, várias etnias, que professam a fé em Cristo Jesus. É uma família muito numerosa, a família da fé. Versículo 18 nos diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Interessante que essa palavra acesso aqui, uma palavrinha no grego chamada prosagoge, que era utilizada para o momento em que alguém adentrava a sala da realeza. E olha que era impossível alguém entrar na sala real sem que fosse chamado pelo rei. Sem que fosse permitido acesso ao rei. Mas por meio do sacrifício na cruz, tanto judeus quanto gentios passaram a ter acesso. A gente nem mesmo para pensar a graça, o quanto é maravilhoso você poder dobrar os seus joelhos e falar e ter acesso com Deus, falar a Deus. Algo que os irmãos judeus aqui na antiga aliança só poderiam fazer isso mediado por um sacerdote. Hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso à realeza. Eu posso falar com o Senhor agora. Isso é uma grande bênção para nós. Porque por ele ambos, tanto judeus quanto gentios, ou seja, nós também temos acesso ao Pai em um Espírito. Esse Espírito que habita em nós, que transforma o nosso coração, que santifica a nossa vida, que nos ensina a orar, é esse mesmo que nos conduz à presença do Pai. E nós fazemos isso confiantes em Cristo Jesus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois o quê? Família de Deus. Você já teve alguma experiência de ser estrangeiro, peregrino? Eu tive uma pequena experiência, quando eu fiquei alguns dias no Chile. E quando eu cheguei lá no Chile, ainda era um tempo onde não havia muitos negros lá. Eram poucos. Então, quando você passava na rua, as pessoas paravam. E você ficava todo sem saber onde enfiar, onde se colocar.
As crianças vinham e alguns passavam dele em você assim. Mas será que essa cor sai? Alguns queriam tirar foto. Mas eu me sentia naquele lugar como alguém que não era dali. Um lugar que não me cabia. Eu era um estranho. Eu era um estrangeiro. Era exatamente assim como um gentil se sentia no meio dos judeus. Um estranho no ninho. E nós temos essa repreensão do apóstolo Paulo lá na epístola aos Romanos, no capítulo de número 2, capítulo de número 3. A maneira altiva como os judeus olhavam os gentios. E eles são repreendidos. Mas aqui, nós não, jamais vamos nos sentir assim como família de Deus. Nós desfrutamos agora da mesma cidadania, os mesmos direitos, pertencemos à mesma família. O direito que o judeu tem, converso a Cristo, você também tem. Você tem acesso ao mesmo Pai, ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito, ao mesmo Senhor. E nós não podemos nos sentir mais como estranhos. Nós pertencemos à família de Deus. E Deus nos trata como família. Você já observou que algumas pessoas têm essa ideia equivocada sobre a adoção? Irmãos, a adoção nos nossos dias, por mais que seja algo maravilhoso, eu aplaudo as pessoas quando assim fazem. Mas sempre alguns ficam pensando, porque não tem uma ideia coerente do amor, né? Irmãos, pense no amor de Deus. O quanto Deus nos amou, Ele nos adotou como filhos. E nos dá os mesmos direitos. Nos trata como filhos. Uma adoção perfeita. A gente que fica muitas vezes com sombra de dúvidas, né? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me aceita mesmo como filho? O amor dele é tão gracioso porque ele olha pessoas como eu, talvez como você, sujinho com seus pecados, às vezes um tanto maltrapilho, mas por meio do sacrifício de Cristo na cruz, Ele coloca um anel no seu dedo, coloca uma nova sandália nos seus pés, e Ele te recebe com alegria e te trata como filho amado. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. O que representa para você família? Talvez família para você é um lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar que você pode viver e vive sem máscara, sem nenhum medo de ser quem você é. Um lugar que você encontra apoio, ajuda necessária. E ser da família de Deus tem esse sentido para nós. A gente não entende isso, não entende tanto essas coisas, porque nós vivemos muitas vezes numa hipocrisia com Deus, como se o nosso Pai não nos conhecesse e não soubesse quem nós somos. Mas Ele nos conhece, Ele sabe quem somos. Mas eu quero te convidar a pensar sobre essa bênção de ser família de Deus. Ter um lugar de aconchego para você. Ter um lugar onde você pode encontrar abrigo, amor. Um lugar onde você é amparado. A igreja é imperfeita, sim, irmãos. Mas aqui é onde nós estamos sendo treinados, lapidados, trabalhados para morarmos com os demais irmãos, com os demais santos na eternidade. Aqui que é o nosso treinamento de ser família de Deus. Aqui nos diz o versículo 20 em diante, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Esse edifício aqui, olha, nós somos família,
nós somos um edifício aqui, falando a respeito de como nós estamos alicerçados, sob o fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, aquilo que os apóstolos e profetas falaram a respeito de Cristo, sendo Ele mesmo que a base principal, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha só, as palavras metafóricas que Paulo utiliza aqui para falar sobre quem nós somos em Cristo. Nós somos concidadãos dos santos, nós somos família de Deus. Versículo 20, nós somos edificados porque somos um edifício, lugar de habitação. Versículo 21 diz que nós somos santuário, um lugar, santuário na mentalidade judaica era um lugar de habitação de Deus. O versículo 22 diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o grande mistério, que nós desfrutamos em Cristo, por meio de Cristo. Há momentos em que nós nos sentimos tão sozinhos na vida, e não paramos para pensar que nós jamais estamos sozinhos. Porque você, meu querido, que está em Cristo, você é morada de Deus. Você é casa de Deus, santuário de Deus, templo onde o Espírito Santo de Deus habita. A nossa mente é finita demais para compreender isso. Isso é um mistério. Mas é algo que nós podemos desfrutar. Mesmo sem compreender claramente a dimensão disso, porque é algo grandioso, você pode desfrutar. É exatamente isso que nós podemos vivenciar todos os dias. E tem aquela bênção, aquela promessa de Cristo aos seus discípulos, que estaria com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Você se lembra disso? Sabe como isso se cumpre na minha vida, na sua vida? Sabe como nós temos a presença de Cristo todos os dias? Ele não está ao nosso lado. Ele habita em nós. Ele habita em você. É o Espírito que é de Cristo, que procede de Cristo, enviado da parte de Cristo. Ele é o paráclito, o ajudador, o consolador, aquele que te ensina toda a verdade de Deus. Ele habita em você. E eu te pergunto, meu querido, quais bênçãos a mais nós poderíamos querer de Deus? Não deveríamos nos ter como satisfeitos, gratos? Porque saber de tudo isso que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a maneira como Deus nos trata, irmãos, por meio de Cristo Jesus, deve conduzir o nosso coração à gratidão. Por conseguinte, ao deleite, à alegria, à esperança, à satisfação de pertencer a essa família. Algo que eu não me canso de falar, meus queridos. Houve um tempo em que os crentes, ao saber dessas coisas, já era o suficiente para motivá-los a viver uma vida em excelência com Deus, em alegria, gratidão, esperança e deleite. Enquanto a igreja dos nossos dias não aprendeu a olhar para essas bênçãos e encontrar nela contentamento e buscar no Senhor o espírito de gratidão, a gente sempre vai ficar buscando algo mais que possa preencher o vazio do nosso coração. Quando na verdade nós temos tudo o que é necessário para preencher todas as coisas na nossa vida. Cada uma das lacunas do seu coração pode ser preenchido por Cristo. Pela certeza das bênçãos que Ele conquistou por você. Bênçãos que Ele te dá graciosamente. E eu te pergunto, o que nós precisamos trazer à nossa mente, ao nosso coração, ao participarmos da ceia do Senhor? Essas verdades. Cristo Jesus morreu por mim. E nisso eu vejo o amor do Pai.
Nisso eu vejo reconciliação. Nisso eu vejo paz. Isso me faz sentir família. Eu tenho um abrigo no Senhor. Eu desfruto do amor de Deus. Eu já não estou mais longe. Eu fui aproximado. E eu quero te convidar a orar nesse momento. Feche teus olhos. Peço presbítero Jaime, para que não está aqui? Tá. Peço presbítero Vinícius que se prepare para distribuir os elementos da ceia. Nosso irmão também, presbítero em disponibilidade, presbítero Carlos, vai estar nos auxiliando na distribuição dos elementos. Eu quero convidar os irmãos a orar. Agradeço, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre a tua vida. Talvez você ainda não se sente parte dessa família. Entregue teu coração para Jesus. E então você desfrutará do privilégio de ser família do Senhor. Você será tratado como filho. Filho do Senhor. Filho de Deus. Desfrutará dessas bênçãos abundantes do Senhor para a sua igreja. E você, meu querido irmão, que já é membro dessa família, agradeça a Deus. Não há espaço para tristeza no teu coração. Lembre-se do que Deus fez por meio de Cristo Jesus. E seja grato. Se alegre. Tenha esperança. Ore. Prepare o teu coração para que você possa participar da ceia do Senhor.